Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com Guilherme Marques Pereira. Ele que está aprovado em primeiro lugar nas cotas para o concurso Transpetro, para o cargo de técnico em manutenção mecânica júnior. Guilherme, eu quero agradecer a sua disponibilidade dessa entrevista em vídeo, contar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista aí no topo da lista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Oi a todos que estão assistindo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui fazendo essa entrevista. Meu nome é Guilherme Marques, eu tenho 22 anos, fui aprovado em primeiro lugar no concurso da Transpetro para técnico em manutenção júnior, nas cotas. Uhum. E me fala, quem quer passar em concurso, né, almeja aí passar, ser aprovado dentro das vagas, mas a primeira colocação nas cotas, você imaginava ficar ali no topo da lista, qual você concorreu? Você tinha saído da prova confiante? Eu não imaginava, até porque quando eu fui fazer esse concurso, quando eu fui fazer minha inscrição, foi um amigo meu, Kevin, que tinha feito o último concurso da Petrobras que me motivou a ir tentar esse concurso. Eu nem estava estudando para ele, não sabia que ia ter um concurso da Transpetro. Eu peguei o concurso pós-edital, fiz a inscrição, me preparei da melhor maneira possível, cheguei para fazer a prova tranquilo, fiz a prova pensando que seria só um teste. Quando eu vi minha aprovação, foi uma surpresa muito positiva. Até Uhum. porque quando eu saí de lá, eu não imaginava que eu teria ido tão bem. Uhum. Eu acho que eu já engatei a pergunta antes de você terminar a sua resposta. Pelo sotaque, e pela camisa, é de Minas Gerais. Em Minas Gerais, sim. É Próximo a Belo Horizonte. de qual cidade? Pedro Leopoldo. Ah, sim. Não conheço, sou mineira, né? Mas sou de Juiz de Fora, muito próximo do Rio de Janeiro. O pessoal brinca que a gente é carioca, carioca do Brejo, né? Mas pela camisa e pelo sotaque já dá para perceber que é de Minas. Então, pelo que eu entendi, então você estudou no pós-edital? Foi quanto tempo de preparação do pontapé inicial até a data da prova? Estudei sim no pós-edital. Foram uns 2 meses de preparação, quase 3 meses de preparação pós-edital. E nesse período que eu assinei o Estratégia e comecei a ver as videoaulas e utilizar os PDFs. Uhum. Eu Foi acho pouco que tempo comparado com o que a maioria das pessoas fala que tem que estudar, né? Uhum. Até pensando nisso, né, nesse pouco tempo, precisa ser um tempo otimizado. E pensando nisso, precisa fazer uma escolha de um bom material também. No seu caso, como que você conheceu estratégia? Como que você fez para poder ter essa escolha, né? O que te conquistou no material a ponto de você fazer a assinatura e acreditar que nesse pouco tempo que você tinha, o material te ajudaria, seria seu parceiro nesse processo? A minha namorada, Alessandra, ela já conhecia muito bem esse mundo dos concursos. E em uma outra oportunidade que ela teve, de fazer uma prova, ela assinou o estratégia, usou o material de estratégia, me mostrou, falando de trilha estratégica, falando sobre a atenção dos professores, como o material em PDF é bom, as videoaulas também. Isso que me motivou a assinar. Foi assim que eu conheci o estratégia, através dela. Uhum. E depois que se tornou assinante, né, comprovou que ela já tinha dito, concordou com ela sobre o que ela falou. Sim, sim. Uhum. Depois que eu virei assinante, caiu naquela questão de otimizar o tempo, né, que você falou. Eu não tinha Uhum. muito tempo para ficar vendo todas as videoaulas, porque o conteúdo do edital é muito grande. E os professores passam todo o edital, tudo que pode ser cobrado de maneira bem minuciosa. E isso faz com que as videoaulas fiquem um pouco mais longas do que dá para uma pessoa pós-edital estudar. Uhum. No início eu não sabia disso. No início eu estava lá, com todas as videoaulas em ordem, tentando assistir tudo bonitinho, mas quando foi chegando mais perto, tipo faltando 1 mês e meio para a prova, eu tive que recorrer mais aos PDFs, tanto para revisão quanto para pegar, ler e aprender a matéria só pelos PDFs mesmo. Uhum. Assim que eu fui otimizando meu tempo, porque pelo PDF você tem um controle maior. Você vê você dá uma lida para ver qual conteúdo você já tem um domínio maior, pode passar o olho mais rápido, parar de grifar naquele conteúdo que você já tem um domínio mais elevado, passa para o próximo. E nos PDFs também é muito legal porque tem as questões comentadas do estratégia. Isso ajudou bastante.
Uhum. Até abrindo um parêntese, né, as videoaulas elas tendem a ser mais, não vou dizer detalhadas, né, mas os professores costumam ser mais pacientes do que no PDF, justamente porque não é a regra, mas pelas entrevistas que eu faço, eu vejo que a grande maioria utiliza os PDFs como base e recorre às videoaulas para dúvidas. Então, se você já está com dúvidas depois que leu o PDF, as videoaulas precisam ser mais explicativas, né? Então, às vezes, um PDF que tem ali 50 páginas, 60, sem contar a parte a parte das questões, a aula delas às vezes tem 2 horas ali, dividida em trechos de 20, 30 minutos, dá para assistir acelerado, né? Mas realmente o professor tende a ser mais explicativo, principalmente para quem está aí vendo a matéria pela primeira vez, né? Então, as videoaulas têm isso mesmo, são um pouco mais demoradas do que a leitura do PDF, tem o que você falou, é o ritmo do professor, né? Apesar de você depois conseguir acelerar, né? Passar algum tema e tudo, o PDF tem disso. E deu tempo, você optou por fazer algum material personalizado, seja através de grifos no PDFs ou anotações enquanto você ia assistir nas videoaulas? Olha, eu utilizei mais os grifos e algumas anotações das matérias que eu estava pecando mais, precisava dar uma atenção maior. Eu não podia parar naquele momento, como eu não podia parar naquele momento para fazer a revisão e às vezes até assistir um trecho de uma videoaula, que é mais fácil de pegar o conteúdo para mim, de um conteúdo que eu estou um pouco mais defasado, aí eu anotava qual conteúdo que eu deveria revisar depois, continuava passando o PDF, grifando, e no próximo dia, quando eu ia fazer a revisão antes de começar os estudos novamente, eu muitas vezes assistia com uma velocidade um pouco mais elevada às videoaulas, Uhum. desses conteúdos que eu via que eu precisava dar uma atenção maior. Uhum. Já que você já comentou das revisões, né? Eu acho que um grande erro do pessoal que está estudando é ter medo de revisão, quer avançar logo, quer passar pelo conteúdo logo, né? Não tem esse cuidado de ver ali aquilo que está tendo mais dificuldade, ou aquilo que cai mais na prova, para poder revisar. Você tinha os dias certos de fazer revisão, os momentos certos, era de acordo com as suas dificuldades, você tinha no seu cronograma ali certinho o tempo, os dias de fazer revisão, de quais matérias seriam? Eu, no meu método de estudos, eu sempre, antes de iniciar novamente no próximo dia, um cronograma novo, né, a próxima parte do edital, ou a próxima matéria a ser estudada, eu fazia uma revisão do que eu vi no dia anterior. Eu lia os grifos e dava uma lida em algumas anotações que eu fazia também. Acho que é sempre bom para exercitar essa memória de curto prazo que nós temos, para não deixar cair no esquecimento. Porque Quando são muitos detalhes, são muitos conteúdos diferentes. Uhum. Como a gente já comentou aqui, né, quando se tem pouco tempo, o estudo precisa ser otimizado. Algumas pessoas otimizam no sentido de tentar errar menos durante a preparação, buscar um bom material, mas eu sempre falo que um bom material não é nada se não tiver alguém para se dedicar a ele, e muitos conseguem, né, além de fazer um estudo de qualidade, fazer um estudo em questão de quantidade de horas também. Foi seu caso, você conseguiu se dedicar integralmente aos estudos para concurso durante esse período, você conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais, enfim, a pergunta e a resposta que o concurseiro gosta, né? Horas líquidas. Quantas horas você gostava, conseguia e podia estudar por dia? Eu não podia me dedicar totalmente, integralmente aos estudos. Eu trabalhava e à noite ainda tinha que ir para a faculdade. Ou seja, eu tinha um tempo muito reduzido para estudar, quando eu conseguia estudar durante a semana. Eu tinha que usar os períodos que eu estava no transporte até o trabalho ou até a faculdade para ir vendo uma videoaula ou lendo os PDFs. Eu fazia muita parte da minha revisão durante a manhã, quando eu ia no ônibus até o trabalho. Eu fazia a lida dos grifos durante a manhã. Durante a semana, eu utilizava o horário de almoço para estudar, ver uma videoaula ou ler um PDF. O momento que eu ia até a faculdade, quando eu tinha algum horário livre na faculdade, as pessoas simplesmente não sabiam onde eu estava, eu sumia, ia estudar em algum canto isolado. Em casa, a mesma coisa, sempre que eu tinha algum tempo, por exemplo, eu não tinha aula no dia, ou a aula foi adiada. Aí eu via aquilo como uma oportunidade para ter mais horas líquidas para estudar naquele dia. Às vezes, durante a semana, eu conseguia chegar até 3 horas de horas líquidas de estudo, o que é pouco. Mas, para quem trabalha e estuda, pode se transformar em muito, né? É um tempo muito importante que não pode ser desperdiçado. Aos finais de semana, como durante a semana era um período reduzido que eu conseguia estudar, aos finais de semana eu tinha que me dedicar mais.
Então, sempre que tinha alguma festa em família, ou vinha visita aqui, algum amigo chamava, convidava para tomar um sorvete, alguma coisa do tipo, eu tinha que abrir mão, muitas vezes, para poder intensificar mais os estudos. Uhum. Antes mesmo de ter feito a inscrição para Transperto, eu estava fazendo academia aos finais de semana, que era o momento que eu tinha para fazer. Tive também que trancar para aproveitar o tempo para estudar, porque depois é mais fácil eu correr atrás desse prejuízo que eu fiquei sem academia após uma aprovação. Aí tudo fica mais fácil. O tempo de quando você iniciou os seus estudos até a prova era curto, né? Então você teve Era que muito realmente curto. abrir mão de muito mais coisas do que quem está estudando ali no pré-edital, já vem com uma bagagem de estudo, justamente porque Sim, você saiu atrás, né? Então a corrida teve que ser mais exatamente. intensa. Exatamente. Eu tinha que aproveitar cada momento que eu tinha. Os meus familiares entenderam super bem e viram que era uma ótima oportunidade. Eles, inclusive, me elogiavam por estar abrindo mão de certos prazeres momentâneos, de curto prazo, para me dedicar aos estudos, né? Recebi bastante apoio deles, da minha namorada, todos entenderam muito bem. Em questão de horas líquidas, que você tinha perguntado, o concurseiro adora falar sobre isso, eu acredito que mais importante é a gente estudar da melhor maneira com todo o tempo que a gente tiver. Tipo, se você tem só 2 horas por dia, tenta estudar essas 2 horas com qualidade, que vai ser melhor do que deixar para depois, onde você vai pensar que vai ter mais horas líquidas para estudar e não estuda com tanta qualidade quanto você teria com 2 horas. Às vezes, quem trabalha usa o tempo que tem com mais eficácia do que quem não trabalha. Porque quem não trabalha pensa que pode deixar para depois, amanhã eu faço revisão, aí fica adiando e adiando e não utiliza aquele tempo tão escasso que nós temos para até a prova, né? Uhum. Durante a semana, 3 horas líquidas, e aos finais de semana, quando eu tinha mais tempo, eu ia de umas 6 a 8 horas líquidas, sábado e domingo. Já que durante a semana você não tinha certo esse tempo que seria para estudar, né? Porque poderia ter oportunidade a mais, mas poderia não ter. Você tinha um cronograma, um planejamento do que você ia estudar naquele dia, quantas aulas você ia assistir, quantos PDFs você ia ler, ou você sabia aquilo que você precisava estudar, né? E ia encaixando de acordo ali com as oportunidades de estudo que você tinha, principalmente dia de semana, né? E para final de semana tinha um cronograma específico? Olha, eu sou novo nesse campo dos concursos públicos, foi meu primeiro concurso público, eu não sabia que tinha que dar uma importância tão grande para um cronograma. Hoje eu sei. Então, na época, eu fiz mais essa segunda opção que você falou. Peguei o edital e fui adaptando ele ao tempo que eu tinha, olhei as matérias que eu já tinha mais facilidade e as que eu não tinha. Com as matérias que eu tinha mais facilidade, eu deixava durante a semana. As que eu tinha menos facilidade, eu deixava durante o final de semana, onde eu tinha mais tempo para estudar. E sempre fazendo uma revisão no dia seguinte sobre o que eu tinha estudado no dia anterior, que é muito importante. E quais foram essas matérias que você teve mais dificuldade? Eu tive mais dificuldade foram nas específicas em português. Português, a professora Adriana Figueiredo, estratégia excelente, me ajudou demais. Nas específicas, eu tinha em resistências materiais, lubrificação, algumas questões de solda, e a parte de elétrica, né? Como o meu foi para mecânica, a parte de elétrica eu dei uma revisada, mas eu sabia que não caía tanto, então eu não precisava intensificar tanto nessa parte, só dei uma revisada mesmo. Uhum. Para sanar essas dúvidas, eu usei muito as questões dos PDFs do Estratégia, onde lá no final tem as questões que eles indicam para que nós façamos elas, e mais à frente tem a resolução delas detalhadamente, onde eles já trazem algumas dicas, porque como são muito acostumados com concursos e conhecem a banca, eles sabem falar exatamente, muito precisamente, o que elas gostam de cobrar. E muitas vezes eles acertam bastante. Uhum.
Como a gente tem comentado muito aqui nessa entrevista, né, o seu tempo teve que ser otimizado para você conseguir, de fato, ter pelo menos uma boa base para fazer a prova. E entre essa otimização, eu sempre falo que é estudar correto, né, estudar da forma correta, não ir testando tanto, né, se você não tem tempo, já ter esse autoconhecimento de ver o que vai dar certo para você, o que não vai dar certo para você, já que você não vinha desse mundo dos concursos, né? Você foi no feeling mesmo, você chegou a conversar com alguém, a assistir algum vídeo, a aprender a como estudar, ou você foi no feeling e podemos dizer que deu certo, afinal veio a aprovação? Eu conversei com o meu amigo Kevin, que tinha acabado de ser aprovado na Petrobras. Ele me falava como é que ele estudava. Ele estudava muito por questões. Minha namorada também me mostrou alguns métodos de estudo, inclusive a revisão, que eu não sabia que tinha que fazer muitas revisões. Ela falou que era importante revisar um dia após. Vi alguns vídeos no YouTube sobre concurseiros, como que eles estudavam, o que eles viram, aprenderam depois de alguns tropeços e alguns concursos que eles tinham que melhorar, ajustar. Fui pegando uma dica ali e outra aqui e ajustando no meu cronograma. No final Uhum. deu certo. Porque eu percebi que na nossa entrevista, né, que você conseguiu colocar no seu estudo os métodos mais importantes, né, que são os PDFs e a videoaula como base, as revisões e as questões. Claro, em alguns concursos também entraria aí aula, PDF e lei seca, né, e muitas vezes não têm essa noção da importância da revisão, da importância de fazer questões, e você não, você já teve seu estudo sabendo disso. Você comentou muito sobre questões, de ter os comentários no final do PDF. Você tem ideia de quantas questões você resolveu para você? Qual que foi a importância de fazer questões, de conhecer melhor a banca? Eu não tenho tanta noção agora de quantas questões que eu fiz. Acredito que tenha sido, na média, tenha sido próximo das 1.200 questões, mas para algumas pessoas isso é muito, para outras é pouco, né? Uhum. Você chegou a fazer outros concursos também? Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro concurso que eu fiz da Transpetro. Uhum. Então, fez, já deu certo, alcançou a aprovação, É, mas mesmo tendo alcançado a aprovação, a classificação máxima, dentro das vagas que você concorreu, você consegue enxergar erros, além do cronograma, como você percebeu que montou, que sentiu agora a importância disso, né? Erros que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora como aprovado, o que que você considera também que foram os seus principais acertos? erros, eu considero que eu poderia ter feito uma gestão de tempo melhor. Deveria ter montado um cronograma para mim desde o início, e não após ver que não ia dar para ver todas as videoaulas, né? Também deveria ter feito mais questões, porque nunca é demais. Em questões de acerto, eu corri atrás do prejuízo a tempo, percebi que poderia ficar estudando um pouco mais tarde, acordar um pouco mais cedo para estudar mais, usar o tempo que eu tinha para estudar, né, otimizar meu tempo, utilizar todos os recursos que eu tinha, assinar um bom material, que já dá um direcionamento melhor para a gente, só por conta própria. Se for pegar a bibliografia que eles disponibilizam nos concursos, são muito extensas, não dá tempo de ler tudo, de fazer todos aqueles exercícios. A maior questão foram essas que eu pontuei mesmo. Uhum. E primeiro concurso, já veio a aprovação, quais são suas expectativas de futuro? Pretende seguir no mundo dos concursos? Já vai aposentar as canetas? O que que você pretende daqui para frente? Como foi o primeiro concurso, eu ainda tenho muita energia para gastar ainda. Depois que a gente passa no primeiro, a gente se sente bem e acha que consegue passar em qualquer um. Então, vou começar a usar isso a meu favor, não vou parar de estudar não, e que venham os próximos, né? Tomara que tenham mais entrevistas. Quem Uhum. sabe de nível superior da próxima vez. Já fica o convite, literalmente só depende de você. Vou ficar aguardando contato muito em breve aí falando de mais aprovações, para que a gente possa gravar mais entrevistas também. Então, Guilherme, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Antes da gente finalizar, o que que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa jornada em busca da tão sonhada aprovação, como até aqui você conquistou a sua. Bem, o que eu deixo de recado para o pessoal é que estudar para concurso não é uma coisa fácil e não é simples assim. Nós temos que nos dedicar e ter resiliência.
porque o caminho muitas vezes é longo. A regra é não passar de primeira. Quem passa de primeira é exceção. Eu fui com esse pensamento para minha prova, mas nós temos que lembrar que acordar mais cedo, como diria o Bernardinho, ex-técnico da seleção brasileira, acordar mais cedo só depende da gente e dormir mais tarde só depende da gente, então se dedicar mais depende da gente. Nós temos que nos dedicar mais e não deixar bater pelo primeiro concurso que a gente não consiga. Talvez essas etapas que a gente não conseguiu passar, são uns concursos, estejam nos preparando para algo melhor no futuro. Então é importante não desistir, levantar a cabeça e só, só não consegue quem desiste. Uhum. E aí, seguindo, vem aprovação, vem pedido de entrevista também. Então, Guilherme, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e parabéns pela conquista. Obrigado, eu que agradeço, Thaís. Obrigada. E para você que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.